Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Observatório do Legislativo Brasileiro. Hoje nós vamos discutir como o Senado se comportou durante a pandemia da Covid-19. Quais os temas foram discutidos? Como foi a sua relação com o governo? De que maneira o seu comportamento mudou em relação ao que era antes da pandemia? Vamos lá? A pandemia coloca desafios enormes para o funcionamento do Congresso. Isso é grave porque, se o governo precisa tomar decisões, o Congresso também precisa tomar decisões. Sem isso, o governo não poderia funcionar e tomar todas as medidas que foram tomadas nos últimos meses. Agora, como fazer isso nas circunstâncias excepcionais que estamos vivendo? As sessões presenciais, por exemplo, de plenário, tiveram que ser suspensas. Toda a votação hoje é remota. As comissões permanentes também foram suspensas, e isso também é grave. Toda proposição tem que passar necessariamente por uma série de comissões temáticas antes de ser aprovada pelos senadores. Nessas comissões, os senadores e as senadoras aprendem mais sobre aquele tema, aprimoram projetos de lei e, além disso, dão espaço para que a sociedade civil participe e conheça mais dessa lei antes que ela seja votada. Ou seja, quando você não tem as sessões presenciais e quando você não tem as comissões temáticas funcionando, como foi o caso dessa situação excepcional, você tem uma perda decisiva de transparência e participação social no processo legislativo. Então fica a pergunta: será que eles realmente decidiram votar as matérias que eram pertinentes à pandemia e que eram de fato urgentes para o país? Ou se valeram desse processo excepcional para passar matérias que nada tinham a ver com a pandemia e que poderiam ser deixadas para um segundo momento? Para responder essa questão, o Observatório do Legislativo Brasileiro analisou os temas que foram decididos e discutidos pelo Senado durante esse período. Se a gente olhar a classificação de temas das proposições que foram debatidas e decididas pelo Senado, a gente vê que teve um aumento ligeiro dos temas sociais e econômicos e uma queda dos temas relativos a homenagens e honras, temas mais superficiais, ou mesmo de temas administrativos. Isso indica que talvez o Senado de fato tenha se debruçado sobre temas pertinentes à pandemia. Se olharmos os subtemas, a gente vê que houve um crescimento dos temas relativos à saúde, assistência social e economia. Nesse último quesito, principalmente a créditos extraordinários que o governo precisava para poder lidar com as enormes demandas sociais que foram criadas nos últimos meses. Olhando por esse ângulo, realmente parece que o Senado se ateve a matérias fundamentalmente relativas ao período de emergência. Ainda assim, é preciso pontuar que projetos de leis muito importantes e que nada tinham a ver com o período de pandemia foram aprovados nesses últimos meses. O mais conhecido deles, provavelmente, é o do Marco Regulatório do Saneamento Básico, que se valeu de um processo legislativo excepcional para ser aprovado pelo Senado, provavelmente às custas de maior transparência e participação da sociedade civil. O Senado é considerado, em geral, uma casa revisora. O que isso quer dizer? Significa que, na maior parte das proposições de lei, ele revisa um projeto, uma proposição que já foi votada na Câmara dos Deputados. Por que isso acontece? Porque não só a Câmara dos Deputados avalia antes todas as proposições que começaram nela, na Câmara, como também ela inicia todos os projetos que foram criados, foram originários na Presidência da República, ou pelos ministérios, no Executivo de forma geral. Então, em geral, quando o Senado recebe uma proposição, ela já foi discutida e debatida na Câmara dos Deputados. Olha, isso significa que, ou pelo menos pode-se supor, que com isso você tenha tido um debate, você tenha lapidado um pouquinho mais aquele projeto de lei, sendo ele, portanto, nesse momento, menos polêmico quando chega no Senado. Ora, mas como avaliar se uma casa é mais consensual ou não? Ou seja, se os parlamentares estão se comportando de forma mais parecida ou mais conflitiva? Tem um indicador que ajuda a gente a ver isso. Esse indicador varia de 0 a 1. E quanto mais perto de 0, significa que tem mais divisões na casa. Quanto mais perto de 1, mais consenso há nessa casa. Ora, esse indicador mostra que o Senado de fato tem um comportamento mais consensual do que a Câmara dos Deputados. Inclusive, o grau de consenso no Senado durante o governo Bolsonaro tem sido maior do que nos governos anteriores. Uma das explicações para isso é porque não existe uma maioria governista sólida ou tão bem alinhada ao governo durante o período Bolsonaro como se teve nos governos anteriores.
O que se tem é uma maioria de senadores e senadoras que, de fato, concorda com as pautas que vêm do governo, mas tenta modular essas pautas e as proposições que chegam do governo de acordo com o que eles consideram mais adequado. Essa tem sido uma oportunidade para a oposição poder exercer alguma influência no Senado, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, diversas proposições, diversas votações que a gente vê no Senado, você vê uma aproximação de senadores e da maioria e da minoria para tentar chegar a acordos em torno de proposições. Isso não quer dizer, é claro, que você não tenha oposição no Senado, você tem. Mas a gente está vendo aqui um esforço da oposição e dessa maioria para tentarem chegar a acordos no maior número de temas possível. Durante a pandemia, esse grau de consenso mudou muito pouco. As senadoras e senadores continuaram se comportando de uma forma muito mais consensual do que foram a média nos últimos governos. O que mudou, isso sim, foi a taxa de apoio ao governo no Senado. Se você tinha uma taxa muito alta até o momento de eclosão da pandemia, algo em torno de 74,7% de apoio ao governo no Senado, isso caiu para 59,3% durante a pandemia. Como explicar isso? Ora, parece, na verdade, que esse grau de consenso se manteve, mas a maioria do Senado se moveu para um pouquinho mais distante do governo. Isso pode ter acontecido porque o governo federal entrou em inúmeros embates durante a pandemia, inclusive desafiando governadores e políticas adotadas nos estados. Como se sabe, o Senado é uma casa que, por definição, representa os estados, representa as unidades da federação. Então, é de se esperar que o Senado seja, de fato, um pouco mais sensível a esse tipo de conflito federativo, inclusive do que a Câmara dos Deputados. Então, se no primeiro ano de governo Bolsonaro, o Senado foi uma casa em que o governo pôde se apoiar com maior estabilidade, com maior confiança para poder avançar a sua agenda, durante a pandemia isso mudou e o Senado começou a ser um obstáculo ao que o governo desejava implementar nesse momento excepcional. Então é interessante perceber que o Senado, afinal de contas, não tem uma maioria governista tão sólida assim. Isso traz à tona, novamente, todo o debate sobre os problemas de articulação política que o governo vem tendo e como isso vem atrapalhando a sua relação com o Congresso. É verdade que nos últimos meses o governo tentou se aproximar de alguns partidos no Congresso, principalmente os partidos do chamado Centrão, mas não se sabe ainda se isso vai ser o suficiente para tornar a sua base de apoio mais sólida. Por ora, a gente sabe que tem uma maioria no Congresso que pode até concordar com boa parte da agenda do governo, mas não está claro até que ponto essa maioria vai apoiar Jair Bolsonaro em um momento de maior dificuldade e maior tensão. Se o governo vai conseguir organizar essa base ou não, é uma das grandes questões para os próximos anos de mandato do presidente Bolsonaro.